Olá, tudo bem com você? Como se não bastassem as instabilidades geopolíticas, hoje o mundo parece que está novamente sendo dividido em dois blocos de influência, mais ou menos como no tempo da Guerra Fria, lembra? Quando havia ali a União Soviética de um lado e os Estados Unidos e os países alinhados em cada bloco se hostilizando. Nós vemos aí Rússia, China e outros países de um lado, Estados Unidos e outros de outro lado, e hostilidades, instabilidades, disputas ali, atividades militares, movimentações militares próximas da ilha de Taiwan. Realmente vivemos em um mundo instável, bem como a Bíblia descreve que seriam os dias que antecederiam a volta de Jesus, tempos difíceis, tempos em que as pessoas estariam mais preocupadas com seus prazeres do que buscar a Deus, outros estariam desmaiando pela expectativa das coisas que aconteceriam aí no futuro. Então, realmente é um cenário bem diferente daquele que talvez no início do milênio, um pouco antes, algumas pessoas pensavam que haveria um milênio de paz, as pessoas estariam unidas, as igrejas as religiões unidas pelo ecumenismo, enfim, todas aquelas expectativas positivas na verdade se mostraram erradas. O mundo está à beira do caos, à beira de uma tragédia, à beira de uma guerra. Fala-se novamente, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer de novo, mas fala-se novamente em guerra nuclear, em bombas nucleares. Realmente é um tempo em que precisamos buscar uma base segura para fundamentar nossa esperança e ter uma vida, sentimentos, né, mais estáveis. Como eu disse, né, não bastasse essa situação toda, temos também essa onda de violência em escolas, crianças indo armadas para a escola e ali tentando matar os colegas. Vimos aí mês passado, infelizmente, né, uma tragédia muito triste, uma senhora, professora voluntária, porque já estava aposentada, foi assassinada por um adolescente com uma faca. E depois disso, aquele assassinato terrível, aquela monstruosidade lá em Blumenau, em Santa Catarina, em que um rapaz entra numa escola e tira a vida de 4 crianças com uma machadinha, mata as crianças a machadadas. Coisa bárbara, terrível. E após isso, vários colégios aí tendo que lidar com essa situação de alunos que entram armados e tentam ali também ferir os colegas e professores, e enfim. É um aumento da violência, um aumento da desvalorização da vida humana e também o aumento do número de suicídios no mundo. Eu anotei aqui pelo menos 5 fatores que, em minha ótica, contribuem tremendamente, infelizmente, para essa escalada aí de violência e também dos suicídios. O primeiro deles, eu colocaria aqui o abandono de Deus e o avanço do secularismo, uma vida materialista, sem se preocupar com o aspecto espiritual do ser humano. Eu já li alguns livros de Viktor Frankl, por exemplo, para não citar Ellen White também, que fala da mesma coisa. Viktor Frankl, um psiquiatra suíço, se eu não me engano suíço, mas ele esteve preso ali em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. E Viktor Frankl, ele estudou a natureza humana e desenvolveu, inclusive, uma escola de psicologia conhecida como logoterapia. E ele, que era um judeu que cria em Deus, já faleceu, dizia que o ser humano só é completo quando ele contempla suas áreas biopsico, espiritual, social. Então ele vai na direção mesmo de outra autora, essa inspirada, que bem antes dele, escreveu livros, Mente, Caráter e Personalidade, por exemplo, que são obras fantásticas, realmente inspiradas por Deus, em que ela fala que nós temos que nos preocupar com esses três aspectos da natureza humana: físico, mental e espiritual. Hoje há muitas pessoas que estão já se preocupando com a questão do físico, cuidando do corpo, em academias, em práticas esportivas. Isso é bom, com certeza, mas há muita gente que só pensa nesse aspecto, e até vira um fator de vaidade, né?
outros que só se preocupam com o aspecto mental, estudos, esquecem de cuidar do corpo, e muito mais gente que esquece da sua natureza espiritual. O ser humano foi criado para Deus, por Deus e para Deus. Como dizia Agostinho, a gente só encontra descanso para a nossa alma quando encontramos em Deus. Então, ignorar essa faceta da natureza humana é convidar a doença. E há pesquisas que falam sobre isso, a importância da meditação, do contato, né, com o divino, né, com Deus mesmo. Então, há muita gente que, infelizmente, está se afastando de Deus, vivendo uma vida secularizada, ignorando que Deus exista e colhendo os frutos desse tipo de decisão, de escolha, né? Eu fiz uma série de pregações, alguns anos atrás, na Suíça, em Genebra, e fiquei hospedado na casa de irmãos da igreja, de amigos, e é interessante quando você fica assim com as pessoas e você começa a conviver mais tempo, você começa a conhecer mais da realidade local, do país, daquela cidade. Conversei com várias pessoas sobre várias coisas ali da cultura mesmo da Suíça, e claro, é um país incrível. Aqui nós podemos dizer que é quase um paraíso, a justiça funciona, não há pedintes nas ruas, a educação, as escolas são muito boas, segurança, prosperidade, é um país lindo, porém, algo me surpreendeu, e algumas pessoas de lá me falaram sobre isso, que muitos jovens têm tirado a vida na Suíça, se jogam nos trilhos dos trens, se suicidam em casa, e você começa a se questionar o que está acontecendo. Eles têm tudo o que nós, aqui no Brasil, poderíamos considerar como sendo realmente indicadores de um ótimo país, como eu disse, quase um paraíso na Terra, economia estável, emprego, empregabilidade, né? E, no entanto, tantos jovens ali perdem o sentido de viver e tiram a vida. O que está acontecendo? Eu estive também recentemente lá em Blumenau, essa cidade, né, do meu estado natal, Santa Catarina, que infelizmente foi palco dessa tragédia, e conversei com uma guia turística ano passado, e ela me disse algo meio parecido com o que vi lá na Suíça. Blumenau hoje é uma cidade bastante próspera, tem emprego sobrando, é uma bela cidade, um bom lugar para se viver, mas também as autoridades estão preocupadas com o alto índice de suicídio observado ali naquela cidade, no Vale do Itajaí, e outras cidades também ali do chamado Vale Alemão, próspero, né? O que está acontecendo? Por que essa geração que tem muito mais conforto, muito mais acesso a serviços, a educação, a confortos que as gerações anteriores não tiveram, por que essa geração está tão sujeita às doenças emocionais, tão mais sujeita a essas doenças emocionais, e inclusive tantos tentando tirar a vida e alguns conseguindo mesmo, né, tirar a vida? Será que não é realmente falta de um sentido para viver? Viktor Frankl falava disso, né? Fala disso em seus livros, que diferentemente do que dizia Freud em muitos de seus escritos, que o ser humano busca o prazer, e o prazer é que pode trazer contentamento para a sua vida, Viktor Frankl dizia que, na verdade, o que deve caracterizar a nossa vida, a nossa busca é por um sentido. Quando o ser humano encontra um sentido para viver, ele vive melhor. Com certeza, Frankl percebeu que aqueles que morriam no campo de concentração eram justamente os que perdiam a esperança, que não achavam que sairiam daquele campo, não tinham por que sair dali. Agora, aquelas pessoas que tinham uma vida além do campo, que tinham uma esperança, que queriam continuar vivendo, tinham um sentido para a vida, eles foram os que mais sobreviveram às agruras dos campos de concentração. Então, quando as pessoas perdem o sentido para a vida, elas acabam desvalorizando a sua existência mesmo, né? Eu poderia mencionar aqui também a questão do niilismo, né? O niilismo vem da palavra latina nihil, né? Quer dizer nada. É uma negação, realmente não há nenhum sentido, né? Não há nenhuma certeza sobre a qual fundamentar a sua vida, que sirva de base
para a sua existência, e aqui eu já posso emendar, quem sabe, o segundo fator que eu anotei aqui, que é o relativismo moral e religioso. Alguns até têm uma religião, algum tipo de religiosidade, mas por terem sido contaminados pelo relativismo moral e talvez até pelo niilismo, ou pelo hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer, uma religião que não serve de sustentação, não serve de fundamento seguro para a sua vida, não serve de verdade absoluta. Para os relativistas, tanto faz o que você crê. Quer ser religioso dessa corrente, fique feliz, fique à vontade, se você é feliz ali, está tudo certo. Quer ser um religioso de outra corrente, fica tranquilo, se você é feliz ali. É aquela ideia, né? Tudo é permitido se te faz feliz. Tudo é permitido se te faz feliz. Só que o relativismo moral, ele também é uma espécie de fundamento arenoso, ou movediço, uma areia movediça. A pessoa não tem aquela fundamentação necessária para suportar as agruras da vida, as tempestades da vida, como na parábola, né, do Novo Testamento, a casa edificada sobre a areia ou sobre a rocha. As pessoas que adotam o relativismo, o niilismo, o hedonismo como filosofia de vida, estão edificando o seu caráter, a sua casa sobre areia. Quando vem as tempestades, essa casa desaba. Não tem para onde correr, não tem um fundamento sólido. Muita gente tem vivido esse relativismo moral. Tanto faz. Cada um tem a sua verdade e isso tá certo, né? Se você é feliz com a sua verdade, eu sou com a minha, então tanto faz. Isso é perigoso também. O terceiro elemento que eu coloquei aqui, o evolucionismo. A nossa sociedade, ela está edificada sobre alguns pilares, e um deles, infelizmente, é a ideia da evolução das espécies, que ganhou aí, que conquistou terreno nos campi acadêmicos, conquistou terreno na mídia. Hoje, a maior parte das pessoas acredita que nós somos apenas animais racionais, macacos pelados. E outros ainda dizem que nós somos apenas um amontoado de moléculas. Inclusive, esse pensamento dá margem para o aborto indiscriminado, por exemplo. Eu já vi isso, né? Pessoas que defendem o aborto indiscriminado, defendendo essa bandeira com base na ideia de que nós somos apenas um amontoado de células. Um feto é apenas um amontoado de células. Então, o pensamento evolucionista, e perceba que ideias têm consequências, né? As pessoas, quando adotam uma cosmovisão, uma filosofia de vida, isso, de alguma forma, vai também afetar os seus relacionamentos, a forma como ela vê o mundo e como se vê, como vê a si mesmo. Se você acha que é apenas um animal racional, qual o valor intrínseco da sua vida? Por que você vale mais do que um animal, uma ameba ou qualquer coisa assim? Se tudo é amontoado de células ou de moléculas. Se nós não somos a imagem e semelhança de Deus, se não fomos criados com um propósito, se não viemos à existência por vontade do Criador, qual o valor da nossa vida? Qual o sentido da nossa existência? Então, aos itens: abandono de Deus e secularismo, relativismo moral e religioso, eu acrescento, sim, a ideia do evolucionismo, darwinismo, naturalismo. O universo, ele surge do nada, ele não teve um propósito criativo, não foi trazido à existência pelo Criador, ele surge. Então você e eu somos um acidente cósmico, estamos aqui por acaso, realmente nossa vida não tem muito valor. E alguns que têm esse tipo de ideia pensam também que quando morrer, acabou. Não tem uma vida após a morte, não existe uma eternidade nos aguardando. A gente vive poucos dias, poucos anos, melhor dizendo, poucas décadas, e depois morre e acaba. Só ficamos na memória de algumas poucas pessoas. E um dia o universo nem vai saber que estivemos aqui. Que pensamento triste esse, na verdade. Como diz Paulo, se a nossa esperança está só neste mundo, e não cremos na ressurreição de Cristo, na nossa ressurreição também, nós somos uns miseráveis mesmo. Nós somos pessoas que apenas existem, não vivem, apenas subsistem. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Quarto item que eu acrescentei na minha listinha aqui é o seguinte: relacionamento familiar prejudicado. Nós vivemos uma sociedade tão consumista e capitalista que pai e mãe não têm mais tempo para os filhos, de tantos compromissos que eles têm. É óbvio que nós temos que lutar pela nossa existência, temos que trabalhar, sim, muito arduamente, muitas vezes, e temos que ter o nosso ganho, né, garantia do nosso pão diário. Mas será que não está havendo um exagero nisso tudo? A Bíblia nos aconselha, Jesus disse isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Será que se nos privássemos um pouco de alguns confortos aí supérfluos e dedicássemos mais tempo à família, aos relacionamentos, as coisas não seriam muito melhores? Com certeza. Está faltando relacionamento familiar. Está faltando aquela coisa que no passado era o unir-se em torno do fogão a lenha, para conversar, para trocar ideias. Não havia telas, não havia concorrentes para o diálogo familiar. Muitas famílias, quando se assentam à mesa para as refeições, levam seus celulares e ficam ali com o rosto voltado para a tela e talvez no máximo balbuciando ou grunhindo algumas palavras uns para os outros, não dialogam mais, não trocam mais ideias, não ouvem mais, não dedicam tempo de qualidade para esses relacionamentos. Com certeza, muito do que vemos hoje sobre a questão da violência e do suicídio tem que ver com pessoas com grandes carências emocionais, grandes vazios existenciais que poderiam ser supridos em grande medida por um pai e uma mãe atenciosos, presentes, e que valorizam o filho, a filha, que reconhecem suas qualidades e que também estão ali presentes para disciplinar, para orientar, para punir também, se for o caso, quando há um desvio de rota, é preciso corrigir aquele mau traço de caráter. Falta de bons relacionamentos familiares. E o quinto ponto, que tem a ver também com esse quarto, é o excesso de telas e hiperconectividade. Eu apresentei uma palestra recentemente lá em Brasília, numa igreja ali em Brasília, sobre esse tema. Até coloquei aqui no meu canal já os vídeos, né? Tem um vídeo aqui sobre, o título é Encolhedores de Cabeças, o desafio das telas e da hiperconexão. Eu dividi em partes também, uma das partes é sobre a questão das telas. Procure aí, se você puder assistir. Mas mesmo assim eu vou compartilhar com você aqui rapidamente, alguns dados, né, que eu levantei para essa palestra. Deixa eu ver se eu localizo aqui para mostrar para você. Que me deixaram bastante preocupado, né? Inclusive, boa parte dessa palestra está baseada neste meu livro aqui, né, Nos Bastidores da Mídia, que eu quero já recomendar para você. É um livro que eu escrevi já faz alguns anos, mas passou por uma atualização recentemente e continua atual e necessário, eu diria assim. O outro livro é este aqui, da Casa Publicadora Brasileira também, assim como o meu, da doutora Salete Rios, que é o Movidos à Internet. Como superar o desafio da hiperconexão. Muito bom esse livro aqui, viu? Um lançamento da CPB, e eu quero recomendar fortemente aos pais, especialmente, para que saibam lidar com esse desafio das telas em relação a essa geração que já é mais do que nativa virtual, né? Ela já realmente nasce já com as telas ali à disposição muito próximas, né, e presentes o tempo todo. Então, lê esse livro. E um livro aqui da editora Vestígio, muito bom, A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças. Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior aos dos pais? De Michel Demurger, um estudioso francês. Eu nem vou ler aqui as credenciais dele, que são muitas, depois você confira aí. Conheça esse assunto, se inteire sobre esse assunto. Você precisa realmente monitorar os seus filhos, né? E você mesmo, né? Nós precisamos nos disciplinar também, todos estamos nesse mesmo barco, precisamos tomar decisões com respeito à questão das telas. Eu vou compartilhar então aqui com você um pouco daquilo que eu apresentei lá nessa palestra, especialmente aqui essa parte que tem que ver com a tela, né? Com as telas. Então eu recomendei aqui alguns vídeos, por exemplo esse aqui, do Consultório de Família, da Novo Tempo, com a doutora Thalita Silva, pedagoga, mestre e doutora em educação, e com o doutor Adalto Garcia, pedagogo também, mestre em psicologia e doutor em psicologia pela USP. Foi uma conversa muito boa. O tema ali era o perigo das telas para as crianças e adultos. Procure lá no canal do YouTube do Consultório de Família por esse assunto aí, por essa conversa aí, foi muito boa. Essa aqui, que não é de uma perspectiva mais assim religiosa, né, são acadêmicos, escritores, os riscos do uso das telas digitais por crianças e adolescentes.
no canal Família, Amor e Cuidado. Muito boa essa conversa aqui. A Cibele Passos Zucchello é psicóloga clínica e José Martins Filho é pediatra. E eu recomendo fortemente que você assista também a este vídeo aqui, tá bom? Esse documentário do Netflix também vale a pena ser visto, especialmente a parte final ali, que é uma espécie de uma sequência de testemunhos, né, de especialistas lá do Vale do Silício, pessoas que lidam com redes sociais. Veja o que eles falam sobre como eles lidam também com os filhos em relação às telas. As pessoas que entendem do assunto não permitem que os filhos tenham contato com telas tão cedo. Isso é interessante. Eles produzem esses conteúdos, criam essas redes, mas eles mesmos evitam que os filhos deles tenham contato com essas coisas. Então aí está o livro, né, A Fábrica de Cretinos Digitais. Também recomendo aí do Nicolas Carr o livro O que a Internet está fazendo com os nossos cérebros, a geração superficial, muito bom também. E uma entrevista dada aqui pelo Michel Demouget, à BBC News Brasil, aqui ele fala algumas coisas bem interessantes. Eu vou citar alguns trechos dessa matéria aqui da BBC, Geração Digital, porque pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais. Mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja único culpado, isso tem um efeito significativo sobre o seu QI. Vários estudos têm mostrado que quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento do cognitivo diminuem. As causas também são claramente identificadas. Diminuição da qualidade e quantidade de interações intrafamiliares essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional, diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, como lição de casa, música, arte, leitura, esportes, né? Perturbação do sono, até que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado, superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade, subestimulação intelectual que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, e o sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Um detalhe interessante e importante saber, de novo, é que o lóbulo pré-frontal, essa região aqui do cérebro frontal que tem que ver com as decisões racionais, até com a espiritualidade mesmo, né? Ele permanece imaturo até os 20, 25 anos por ali. O que, mais uma vez, nos faz entender que é preciso um mentoreamento dos adultos sobre as crianças e adolescentes. Eles precisam ter nos adultos, nos pais, nos responsáveis, confiança tal para que confiem que a mente madura dos adultos é capaz de ajudá-los nas decisões que tem que tomar. Então, junte um lóbulo pré-frontal ainda imaturo, com conteúdos que levam essas crianças e adolescentes e jovens a ter contato, né, com assuntos que tem que ver com pornografia, com violência gratuita, com inversão de valores, e você vai ter aí uma fórmula, infelizmente, ideal, né, para distorção de pensamentos. Muitos desses jovens e crianças que estão aí envolvidos nessas situações de violência nas escolas, se você for fazer uma pesquisa, uma investigação na vida deles, via de regra, tem ligação com videogames, com jogos violentos, que banalizam a vida humana, e que não quer dizer que todos que jogam isso vão realmente sair por aí matando pessoas, mas alguns vão. E muitas vezes esse tipo de jogo, de conteúdo extremamente violento, que desvaloriza a vida humana, como eu disse, acaba sendo um incentivo para essas mentes doentias praticarem seus crimes, né? Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura, música, artes, esportes, todas têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as telas. O cérebro pode ser comparado a uma massa de modelar. No início, é úmida e fácil de esculpir, mas com o tempo fica mais seca e muito mais difícil de modelar. O problema com as telas é que elas alteram o desenvolvimento do cérebro de nossos filhos e o empobrecem. Repito, quem está dizendo isso é um especialista nesse assunto de telas, que pesquisou a fundo o assunto. Está aqui todo esse conteúdo no livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Em média, quase 3 horas por dia para crianças de 2 anos, cerca de 5 horas para crianças de 8 anos e mais de 7 horas para adolescentes. Isso significa que, antes de completar 18 anos, nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas,
ou, se preferir, 16 anos trabalhando em tempo integral. É simplesmente insano e irresponsável. E o autor diz mais: acho que uma campanha de informação justa sobre o impacto das telas no desenvolvimento com diretrizes claras seria um bom começo. Nada de telas para crianças de até 6 anos de idade e não mais do que 30 a 60 minutos, 1 hora aí, por dia para maiores de 6 anos. E aí, como é que está essa questão aí na sua casa? O gerenciamento do tempo de tela, né? Veja o que dizem aqui os especialistas, né? Inclusive tem uma tabela conhecida aí da Sociedade Pediátrica Canadense e também da Academia Americana de Pediatria, né? São as guidelines, as orientações dadas com relação ao uso da tecnologia. Veja só que interessante. Se você que é um pai, uma mãe cristãos e que acham talvez que não precisamos ser tão radicais com nossos filhos, não podemos invadir a privacidade deles, olha o que essas academias aqui, essas sociedades, né, que não são religiosas, são técnicas, têm dito sobre o assunto. Então nós temos ali, né, a idade, temos ali quanto, né, de tempo de tela que cada idade pode ter, tempo em contato com mídias aí sociais, né, não violentas, com videogames não violentos, depois videogames violentos, equipamentos ali, né, de mão, como celulares ou tablets, e conteúdos, né, violentos e pornografia. Veja, de 0 a 2 anos, quanto que alguém poderia ter de contato com essas mídias? Nada. De 3 a 5 anos, aí 1 hora por dia, no total, usando essas tecnologias, né, no máximo. De 6 a 12 anos, 2 horas por dia, de total de uso de tecnologias. De 13 a 18 anos, 2 horas no máximo aí por dia. Mídias sociais, ou TV também, não violentos, de conteúdos não violentos. 0 a 2 anos, nada. 3 a 5, ok. De 6 a 12, de 13 a 18 também, ok. Videogames não violentos, tá? Praticados ali também em redes sociais. De 0 a 2, de 3 a 5, nunca. De 6 a 12, 30 minutos por dia. De 13 a 18, 30 também minutos aí por dia. Veja como eles colocam essa limitação aí de tempo, né, mesmo para idades mais avançadas, né. Videogames violentos, de 0 a 2, nunca. De 3 a 5, nunca. De 6 a 12, nunca. E de 13 a 18, no máximo aí, 30 minutos por dia. Videogames violentos. Eu acho que, na verdade, nós cristãos, não deveríamos estimular, permitir nenhum tipo de videogame violento, porque não é assim que nós também concordamos em relação à vida. Nós pregamos o amor, a bondade, a benignidade, os frutos do Espírito. Como concordar, então, que num jogo haja aí matança, né, e tudo mais? Equipamentos ali de devices, né, celular, tablets, de 0 a 2 nunca, de 3 a 5 nunca, de 6 a 12, 6 a 12 também não ter celular. E de 13 a 18, então, ok. E videogames aí, jogos violentos e pornografia. Nunca em nenhuma idade. Vejam aí o guia, né? As orientações dadas por essas sociedades, academias de pediatria americana e canadense. Está aí, né? Pedras clamando, ok? Muito bem, aqui depois eu mostrei alguns vídeos que estão lá presentes naquelas minhas palestras. Eu convido vocês aí a assistirem, então, essas palestras aí que eu ministrei lá em Brasília. Bem, tempo para o diálogo é importantíssimo. Família, culto familiar, é um tremendo antídoto para essas doenças emocionais. Ter um momento ali em família, em que os filhos com os pais possam cantar hinos religiosos, ler um trecho da Bíblia, orar juntos, conversar, culto familiar. Leitura em família também é importante, escolher um bom livro e ter ali alguns momentos para ler juntos, para conversar sobre o que se leu, né? Quem sabe cozinhar juntos é um momento bem interessante ali, convidar os filhos para ter esses momentos juntos, pedalar juntos, ter momentos, fazer um piquenique. O sábado é uma bênção nesse sentido, né? Quando ele é bem guardado, bem santificado como Deus deseja que seja, né? Ter a família junto ali, ir à igreja juntos, à tarde, quem sabe ter um tempo, ir a um parque, na natureza ali para conversar, passear com o cachorrinho, ter animais,
pets também faz bem. Enfim, busque informações sobre como ter uma vida emocional saudável, mas, sobretudo, busque a Deus. Deus é o nosso supremo psicólogo, Ele é o nosso terapeuta maior, é aquele que nos dá a paz de que precisamos. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus quer dar descanso para você. Jesus quer que você entenda que a sua vida tem valor, que você tem o valor do sangue de Cristo, porque Ele morreu por você. E você foi criado por Deus com um propósito. Para que você entenda que existe uma verdade absoluta, que o relativismo não responde às perguntas que nós precisamos ter respondidas, né? Não abandone a Deus, não abrace uma ideia, um estilo de vida secularizado, como se Deus não existisse ou fosse apenas um ilustre desconhecido. Procure um bom relacionamento familiar e desconecte-se de quando em quando. Use menos telas, especialmente se você é jovem ainda, criança também, né? Todos, na verdade. Use menos telas. Viva mais realmente. E eu tenho certeza que se você seguir essas recomendações, a sua vida será melhor e você contribuirá para conter um pouco dessa onda de violência e desse senso de menos-valia que tem levado muitas pessoas ao suicídio ou a ideias suicidas. Vamos ser promotores de paz no mundo. Vamos ser promotores do valor da vida humana. E quando pregamos o evangelho verdadeiro que está na Bíblia, nós estamos fazendo isso. Estamos ensinando as pessoas que a vida tem valor e que a nossa vida tem um propósito e que Deus um dia vai resolver esses grandes problemas da humanidade que nós não temos conseguido resolver. A volta de Jesus é a esperança e a solução para tudo isso, tá bem? Deus abençoe você. Como eu disse, estamos todos no mesmo barco, enfrentando os mesmos desafios, e Deus quer nos ajudar nessa luta. Grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.